Jesus, que a paz esteja com cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, a paz para os irmãos que estão online. Em nome de Jesus. Os irmãos abram a palavra, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora todos juntos. Já estou não mais eu, vive em mim. E Ele se entregou por nós, irmãos. Glória a Jesus. Posso ouvir um glória? Glória a Jesus, né, irmãos? Os irmãos estão tímidos, mas já vai melhorar. Os irmãos creem? Os irmãos têm fé em Cristo? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele declara, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que ele vive, ele não vive mais para ele está declarando isso. A vida dele não é mais dele. Não é mais a vontade de Paulo, do apóstolo Paulo. É a vontade de Jesus. É a vontade de Deus que está prevalecendo na vida de Paulo. Então, irmãos, ele declara, eu já estou crucificado. E o que é crucificação, irmãos? O que foi a obra na cruz? O que Jesus fez naquela cruz? Porque Paulo ele entendeu que ele precisava ser crucificado. Crucificar o seu corpo. Nada mais é que as vontades, os desejos. É crucificar. É perder a sua vida. É perder, é deixar tudo por Jesus. Deixar tudo que atrapalha a buscar Jesus por Jesus. Então, irmãos, eu estava lembrando do vídeo, que o pastor passou, da crucificação, o filme lá, Paixão de Cristo. E creio que impactou muito os irmãos. Nos trouxe a lembrança, nos fez meditar o que Jesus passou por nós. O peso que Ele carregou, aquela cruz. O peso da cruz. Os açoites. Jesus passou por muita coisa, irmãos. E eu estava lembrando da cruz. E Jesus, irmãos, ele deixou um dever para aquele que escolheu segui-lo. Vamos lá em Lucas. Lucas 9. Claramente, irmãos, Jesus deixou um dever para nós. Lucas 9, versículo 23.
Os irmãos escolheram, irmãos, os irmãos escolheram seguir a Jesus? Se os irmãos estão aqui é porque os irmãos escolheram. Se os irmãos estão firmes aí na live é porque os irmãos escolheram seguir Jesus. Seguir após Ele. Mas nós não devemos nos esquecer, irmãos. Vamos ler agora. Versículo 23. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se, tome a cada dia, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então veja, irmãos, eu preciso, se eu escolhi Jesus, eu preciso negar. Negar o quê? A mim mesmo. Negar as paixões, as vontades, negar o pecado, negar tudo aquilo, irmãos, que claramente atrapalha as nossas vidas para estar perto de Jesus. Eu preciso negar. Negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Então, irmãos, você não tomou sua cruz quando você se converteu. Não foi só ali. Não para ali. Não para ali. A crucificação é diariamente. É para eu carregar aquela cruz diariamente. O irmão Lutinho falou, orando aqui, ele falou uma frase aqui. Que Deus, Ele enviou Jesus para padecer. Para padecer o que nós padecemos aqui hoje. Jesus, sim, Ele padeceu, Ele foi tentado. Mas nós, irmãos, padecemos o que Jesus padeceu? Carregando aquela cruz. Nós chegamos nesse estágio, eu acredito que eu, pelo menos, não cheguei. Porque, irmãos, aquela cruz era pesada, irmãos. Os açoites eram pesados. Foi difícil. Mas Jesus, Ele fez a vontade do Pai. A vontade do Pai foi aquela para Jesus. E a vontade do Pai, irmãos, não é diferente para nós. Nós vamos padecer. Nós vamos padecer. A crucificação também é padecer. Você vai ter que deixar, você vai padecer. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Vai ser pesado a cruz. E é para ser, porque... põe a mão aí, irmãos. Olha só. Vamos lá em Mateus 26. Põe a mão aí, que a gente já volta. Mateus 26. Versículo 36. Olha só, irmãos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu. Então, o que Jesus estava querendo aqui, irmãos? Qual era a vontade de Jesus neste momento? Era passar por isso? Era passar pela crucificação? Jesus, ele estava abatido, angustiado, triste. Irmãos, a sua carne estava assim. Mas ele, irmãos, ele orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que
não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora o 42, irmãos. Indo para a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua. Era a vontade de Jesus ou do Pai? Era do Pai. Então é a vontade de Jesus, irmãos. É a vontade de Jesus, a vontade do nosso Pai. Eu falei Jesus aqui, mas nesse momento não era de Jesus, né? Ele estava em carne. Então, irmãos, é a vontade do nosso Deus, irmãos, que nós venhamos carregar a cruz. Mas a gente vai, irmãos, esse sofrimento, irmãos, que nós vamos passar, a dor que nós vamos sentir, irmãos, eu falo para os irmãos que não é em vão. Não vai ser em vão esse sofrimento. Não estou dizendo que é alguma situação que vai acontecer, irmãos. Estou querendo dizer aqui que são aquilo que nós devemos deixar. Agora podemos voltar lá para entender melhor. Lá em Lucas, no versículo 24. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a... Então, irmãos, nós vamos sofrer porque nós vamos perder. O homem gosta de perder, irmãos? Um torcedor gosta de ver seu time perder? Não gosta. A gente não gosta de perder, irmão. É o orgulho, o ego do ser humano. A gente não gosta. É sofredor ver algo se perdendo. Então, irmãos, é isso. A gente vai padecer porque nós devemos deixar. Nós não devemos mais viver o nosso eu. Viver nossa vontade, é como o apóstolo Paulo declarou, ele não vive mais o eu dele. Ele não vive mais para ele. Então nós, irmãos, não devemos mais viver para nós. Não devemos mais fazer nossa vontade, irmãos. É a vontade de Deus. Então eu devorar Jesus. Eu devorar. Será que eu devorar? Irmãos, é sofredor. É difícil, não é fácil. A gente não quer padecer, a gente não quer sofrer. Mas Jesus, ele entendeu a obra, a vontade do Pai. E nós devemos entender e compreender qual é a vontade do Pai. Jesus quer nos salvar. E é preciso que nós venhamos carregar a cruz para ser salvos, irmãos. É preciso. Olha só lá em... Volta lá em Mateus. Mateus 10. Por que é necessário, irmãos? Olha só aqui. Aqui fala... Mateus 10, versículo 38. Podemos... Dá para entender melhor no 34. Não, 37. Vamos aqui no 37. Olha só. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno. Então, irmãos, se eu não carrego a minha cruz, se eu não sigo a Jesus, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno do Espírito Santo. Eu não sou digno da fé. Eu não sou digno da herança. Eu não sou digno, irmãos. Se eu não deixo, se eu não perdo para seguir a Jesus, eu não sou digno. Então, irmãos, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno? Irmãos, você ama seu pai e sua mãe? Você ama. Mas pode amar mais do que a Jesus? Não pode. Se você precisar
deixar seu pai e sua mãe? Por Jesus você vai deixar. Então, irmãos, e a mesma coisa para o pecado, irmãos. Se eu amo mais o pecado que a Jesus, eu não sou digno de Jesus. Se eu amo mais minha vontade, mais a minha paixão, se eu não consigo largar a minha paixão, eu não sou digno de Jesus. Eu preciso deixar, eu preciso perder, sofrer o dano por Jesus, para merecer Jesus. Porque senão eu não sou digno. Então, irmãos, carregar a cruz é isso, é deixar. Deixar. Irmãos, nós lemos lá em Lucas, é diariamente, a cada dia. A cada dia, irmãos, você vai ter uma vontade ali que você vai precisar deixar. Você vai precisar perder, lançar fora. Como fala a palavra, se sua mão direita faz pecar, você corta e lança fora. O pé, o olho, você corta e lança fora. Você não pode andar junto com algo que te mortifica, te mata a cada dia. Você não pode andar com isso dentro de você. Você precisa mortificar, você precisa aniquilar, para ser digno de entrar no descanso, a Nova Jerusalém, descansar, entrar no paraíso. Então, irmãos, como eu falei, não é uma coisa fácil, mas nós devemos nos empregar força, nos esforçar, perseverar. Então, quando sua vontade vir, já viram algum filme que a pessoa tem dupla personalidade? Aí ela fica lutando lá com o braço assim, ó. Já viram? É isso, irmão. É a sua luta interior. A carne lutando, o seu espírito lutando contra a sua carne, contra a natureza humana. A carne vai querer falar alguma coisa, irmãos, você vai lá e dá uma mordidinha na língua. Irmãos, é essa luta que nós devemos empregar força, nós devemos nos esforçar, porque não é fácil, né? A vontade vem, a paixão está ali, está dentro de você, mas você tem que suprimir, você tem que perder essa vontade, tem que abandonar, assim como o apóstolo Paulo fez. Olha só lá em Filipenses, capítulo 3, vamos lá. O apóstolo Paulo fez isso, irmãos. Ele entendeu a cruz de Cristo, ele entendeu que devia crucificar as paixões e as vontades, perder a sua vida para ser digno. 3. Olha aqui, ó. Aí não dá, né? Estou em Colossenses. É Filipenses, fica aí, irmãos. Filipenses 3. Versículo 8. Olha só. E na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque sofri a perda de todas essas coisas. E eu as considero como refúgio, escória, lixo, esterco, para que possa ganhar, para que possa ser digno de Cristo. Digno. Então ele entendeu, ele perdeu, ele sofreu. Olha aqui, ó, porque sofri a perda. Ele sofreu, irmãos. Jesus sofreu, o apóstolo Paulo sofreu, os apóstolos sofreram e nós não vamos sofrer, irmãos? Nós vamos sofrer. Nós precisamos sofrer, porque é por uma coisa boa, irmãos. Às vezes a gente se mata aí por uma coisa que é do mundo,
você sofre lá, trabalha, e a palavra, ela nos adverte sobre isso. O que adianta o homem granjear o mundo e perder a sua vida? Então, às vezes, você está lá se matando, o que adianta, irmãos? Você está se sofrendo por uma coisa que não vai te salvar. Às vezes é necessário e às vezes não. Mas, irmãos, esse sofrimento, irmãos, ele é bom. Esse sofrimento é o que vai te dar a salvação. Você perder tudo por Jesus. Por Jesus. Então, é isso que Jesus quer para nós, irmãos. E é isso que Jesus falou comigo, porque às vezes a gente se esquece desse dever, porque a cruz é diária. A mortificação, irmãos, e a gente pode ir lá em Colossenses, que fala lá. E a mortificação é constante. Ela é constante. Não devemos nem um dia deixar de mortificar nossa carne, senão, irmão, ela pega força. Como eu falei, a luta é diária, a carne cobiçando contra o espírito cobiçando contra a carne. Se nós deixarmos de mortificar nossa carne, irmãos, a carne vem com força. Então, irmãos, por isso eu devo orar, buscar a Deus, estar nos cultos, em comunhão, ler a palavra. Tudo isso, irmãos, ele ajuda a mortificar, ajuda você a carregar a cruz, ajuda você a crucificar as paixões e as vontades. Os irmãos acham que Jesus estava sozinho lá carregando aquela cruz? Eu creio que Deus estava com ele. Eu creio que Deus estava ali, fortalecendo. Ele orou antes. Veja que Jesus, ele orou, irmãos. Ele jejuava, ele estava sempre em oração. Então ele estava preparado. Então, irmãos, Deus vai estar com você, irmãos. Se você não conseguir suportar, peça ajuda, peça força. Eu sei, Jesus, que é a tua vontade, mas eu preciso da tua ajuda. Eu sei, Jesus, que eu preciso deixar isso, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de força, ânimo. Peça para Deus, peça para Jesus, irmão. Jesus está ali com as mãos estendidas para te ajudar. Versículo 5, Colossenses 3, versículo 5, irmãos. Eu falei o quê? Colossenses? É isso, tá? Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Perdão, irmãos, terrena aqui está. A vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas. É perder, abandonar, irmãos. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que... Então, irmãos, a gente, como falar aqui, pois já vos despistes do velho homem. Despistes. Meio estranho. Então, irmãos, você já tirou essa tralha da sua vida. Você já crucificou. Você já crucificou, irmãos. E você já tem um novo de Deus. Você já tem uma nova veste. Uma nova veste. E para manter essa veste, irmãos, esse novo, a mortificação tem que estar constante. Você tem que mortificar os seus membros. Você tem que vencer os pecados. Tem que vencer, irmãos. Deixar. Senão o velho homem vem, irmãos. A natureza está dentro de nós. A natureza humana, terrena, está nessa carne. Então precisa ser mortificada. Ela precisa ser mortificada a cada dia, irmãos.
E a gente pode terminar, irmãos, lá em Gálatas. Novamente, Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Então, irmãos, se vocês forem pensar, naquela época, a Roma, ela condenava, né, os malfeitores, né, os ladrões, a carregar a cruz. E eles iam para a morte. Irmãos, agora a gente carrega a cruz, irmãos, por amor. E nós carregamos a cruz, irmãos, realmente para mortificar, para matar. Para matar. Como sempre, né, irmãos? Eu fico falando aqui, eu fico paginando a Bíblia. E não chego lá. Pronto. 5... 24. Para terminar aqui, irmãos. Olha só. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Como está na versão dos irmãos? Vamos ler juntos. Agora eu creio que os irmãos estão alimentados e vamos falar bem forte aí, irmãos. Amém? Vamos ler bem forte o versículo 24, todos juntos, em nome de Jesus. E concupiscências. Então, irmãos, os irmãos são de Cristo? Então, irmãos, a gente tem que estar crucificando. A gente tem que... Algumas coisas, irmãos, a gente já tem que estar crucificado. Já está crucificado. Não podemos voltar atrás. E todo dia a gente vai crucificando, irmãos. A carne, com suas vontades, com as suas cobiças. Amém, irmãos? Esse é a nossa obrigação, né, irmãos? Nosso dever como cristãos, como aqueles que escolheram a Cristo, seguir Ele, ser digno dEle. É isso, irmãos. É difícil, não é fácil. Jesus não falou que seria fácil. Segue aqui que eu tenho coisas boas para vocês. Eu tenho coisas... Na verdade, Ele prometeu coisa boa. Mas o sofrimento, irmãos, ele não é bom. Ele é ruim. A gente padece. A gente chora. Fica angustiado. Mas os irmãos entenderam, né? Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus. Em nome de Jesus.